Olá, boa tarde a todos e a todas. Sou César Cardoso, sou advogado e vou falar um pouco para vocês sobre direito regulatório. Essa é a nossa primeira aula e vamos falar sobre conceitos introdutórios e vamos falar também sobre teoria econômica da regulação. Bem, para isso, nós vamos percorrer o seguinte trajeto. Bem, teoria econômica da regulação. Nós vamos começar entendendo o que é regulação, né? Qual é o conceito de regulação, como é que a regulação se insere dentro das ciências jurídicas, econômicas, políticas. A regulação ela veio através da regulação dos fatores de mercado, dos atores do mercado na economia, e ela se espraiou nas ciências jurídicas e políticas. Nós vamos falar sobre essa inter-relação entre as diversas ciências. Vamos falar também sobre a polissemia conceitual, que seria os diversos conceitos de regulação também trazidos da física, da biologia, o que seria regular um sistema, como é que uma pessoa, um agente pode regular um sistema. Nós vamos falar também sobre direito da regulação. Nosso curso é focado em direito regulatório, então nós vamos dar mais ênfase ao direito da regulação. Esses são só alguns conceitos introdutórios para nós podermos entrar na teoria econômica da regulação, que é um ramo das ciências econômicas. Nós vamos passar um pouco sobre esse ramo das ciências econômicas, alguns conceitos econômicos que vão ser necessários para nosso estudo das agências reguladoras da regulação no Brasil, na regulação setorial. Então, para nós entendermos esses conceitos, nós vamos precisar passar pela teoria econômica da regulação. Nós vamos falar sobre o conceito de regulação econômica, o que é regulação da economia, se há intervenção do Estado na economia, o Estado regula os agentes econômicos. Abordagem normativa e abordagem positiva são as escolas econômicas que foram pensando a regulação. Como o Estado deve ou não entrar na economia? O mercado ele deve se regular sozinho ou é necessária a presença do Estado? Então, nós vamos falar um pouco sobre essas escolas. O desenvolvimento do pensamento econômico foi de fundamental importância para nós termos a regulação como ela é hoje. Nós vamos falar também sobre a abordagem normativa, abordagem positiva. Vamos falar um pouco sobre a teoria da captura, desenvolvida por George Stigler, que foi uma crítica à intervenção do Estado na economia. Então, como é que os economistas vêm entendendo essa intervenção do Estado? Como é que se pode afastar, regular o regulador? Então, assim, desenvolveram modelos empíricos na escola de Chicago, e essa escola de Chicago ela veio a criticar um pouco a intervenção do Estado da economia. Nós vamos falar sobre as falhas de mercado e as falhas de governo. Bem, começando o nosso bloco, nós vamos falar sobre conceitos introdutórios. O S saiu aí um pouco fora do caminho, mas vamos lá. Regulação no campo das ciências. A regulação, como a gente já falou, ela foi desenvolvida no âmbito das ciências econômicas. Seu objetivo, o Estado regular os agentes econômicos. O mercado como é que se dá o funcionamento daqueles agentes econômicos? Como é que as firmas produzem? Como é que os consumidores adquirem? Quais são as relações entre firmas e consumidores? Quais são os preços de equilíbrio? Então, a economia desenvolveu uma série de conceitos sobre regulação dos agentes e esses conceitos foram absorvidos por outros ramos da ciência. Por exemplo, a economia vai regular os setores econômicos, os incentivos dados aos setores econômicos para as políticas públicas em nível microeconômico. O que seria nível microeconômico? Para controle entre oferta e demanda, né? A microeconomia visa o objetivo avaliar essa relação de preço de equilíbrio entre demanda e oferta. Bem, a ciência política se preocupa com os aspectos políticos e governamentais, elaborar políticas públicas. Como é que a ciência política, como é que as políticas públicas podem ser elaboradas da melhor maneira possível?
Então, esse é o objetivo de regular, criar, por exemplo, uma política pública de vacinação. Como é que pode se regular essa política? Quais são os resultados esperados? A ciência política vai pensar nos resultados, nos fatores que eu vou ter que utilizar. E, por fim, o direito se concentra nas regras, na eficácia da aplicação e nos procedimentos administrativos envolvidos. Nós temos toda a administração pública e o direito vai se dispor, através do seu poder de império, de normas, de fiscalização, vai dirimir lides, vai dirimir discussões e vai estabelecer também, como a ciência política, vai estimular políticas públicas, vai estabelecer normas para estimular políticas públicas. Então, recapitulando, a regulação ela veio das ciências econômicas para a ciência jurídica, para o direito, e aí nós buscamos alguns conceitos para elaborar a teoria do direito regulatório, para estudar o direito regulatório. Então, nós temos que regulação seria polissemia conceitual, vamos falar um pouco da... nós temos Maria Silvia Zanella de Pietro, objetivando falar um pouco sobre as origens do conceito de regulação, origens semânticas do conceito de regulação. Nós temos a regulação como ideia de estabilidade de um sistema, que o sistema deve permanecer estável ou se deve atuar sobre esses sistemas, realizar modificações nesse sistema, objetivando a atingir a estabilidade. No caso, a estabilidade que se quer em ciência jurídica, no direito, seria o interesse público. Qual é o melhor atendimento da população? Como é que o Estado, garantidor do interesse público, pode dar um melhor atendimento? Como é que ele vai atuar sobre aquele sistema para dar um melhor atendimento às necessidades da população? Outro autor, Vital Moreira, também na mesma linha, fala em ideia de equilíbrio de um sistema, aponta a necessidade de estabelecer regras para a reposição do equilíbrio. Então, nós estamos sempre naquela ideia de que alguém atua em cima de um sistema para equilibrar esse sistema. O equilíbrio que nós estamos buscando é o interesse público, é a satisfação da necessidade da população. Bem, então, nós temos aqui. E aí a gente tem um problema que o Marçal Justem Filho ele traz, que qual é? O termo regulação, regulation, e regulator, que seria o regulador, pode ser traduzido como regulamentação. E o que seria regulação e regulamentação? Então, é necessário um cuidado na tradução do termo, para que essa palavra não se traduza num conceito equivocado. Então, nós temos aqui que regulamentação é o exercício do Estado, através do seu poder de império, de estabelecer normas para regulamentar, controlar, restringir ou permitir a atuação dos indivíduos. Então, regulamentar é o exercício do estabelecimento das normas jurídicas pelo Estado. É aquele controle das atividades entre os indivíduos, entre as empresas e os indivíduos, entre os próprios elementos do Estado, a administração pública e os indivíduos. Então, nós temos a regulamentação como um conceito muito ligado à produção de normas, ao estabelecimento de normas de conduta para os agentes políticos e econômicos, né? E a regulação, ela tem um conceito muito ligado aos poderes das agências reguladoras. Tá? Então, quais seriam os conceitos que regulação comportaria? Primeiro, a gente tem a ideia também de regulamentação, que seria normatizar, estabelecer regras para o funcionamento de um agente econômico, de um mercado. Então, quando, por exemplo, o governo estabelece que o fornecedor de medicamentos tem que estabelecer o que está, quais são os perigos daquele medicamento, ele está regulando esse medicamento, ele estabelecendo normas para a produção, para a comercialização de uma atividade. Isso é regulação também, que também tem um conceito similar ao de regulamentação. Mas nós temos outros poderes, outras características da regulação
que não estão envolvidas na regulamentação, que seria, por exemplo, o dever do governo fiscalizar os setores regulados. Então, quando, por exemplo, uma Agência Nacional de Saúde vai fiscalizar uma atividade de saúde, ela também está exercendo a regulação. Quando a Agência Nacional de Águas vai avaliar o nível de poluição de determinada baía, enfim, ela vai fazer a fiscalização daquela atividade, daquele setor. Quando, por exemplo, o CAD vai fiscalizar a formação de cartéis, ele também vai estar fiscalizando, ele vai estar controlando e impondo sanções à formação de cartéis. A regulação também, ela inclui a dirimir litígios, dizer o direito, a coisa julgada administrativa. No Brasil, a gente não tem a coisa julgada administrativa, porque o direito não pode afastar da apreciação do judiciário, né? Mas nós temos o poder das agências reguladoras e também da administração direta de dirimir litígios. Quando, por exemplo, um serviço de transporte ele não obedece os horários previstos no contrato de concessão, a agência vai impor uma sanção àquela prestadora de serviço, àquela concessionária de serviço público, e ela vai litigar, ela vai dizer que ela tem razão, então vai haver um litígio administrativo aí, e a agência vai dirimir esse litígio. Ela vai dizer a quem assiste o direito. Então, é um poder de dirimir litígios. E, por fim, a regulação também vai envolver a formulação e implementação de políticas públicas. O governo quer estimular, por exemplo, que a população se fixe em determinada área. Então, ele vai estabelecer que a atividade econômica também tem que fixar, estabelecendo subsídios, criando subsídios, por exemplo, para uma empresa de carros, se fixar de uma montadora, se fixar no eixo Rio-São Paulo, para que a população possa ter melhores salários, melhores condições de se fixar naquela região, criar polos industriais. Então, a regulação também envolve a formulação de políticas públicas. Então, nós vimos que essa congruência, essa diferença entre regulação e regulamentação, ela é bem grande. Bem, e o direito da regulação, que é a nossa matéria de estudo aqui, que é importantíssimo pelo momento histórico que nós estamos vivendo, pelo Estado regulador, nós estamos vivendo um momento em que a gente tem um Estado de regulador e de garantias, que é o Estado diminuiu seu tamanho na década de 90, com as concessões, com a diminuição das atividades do Estado, o Estado social e prestador de serviço deixou de ser tão participativo e concedeu à iniciativa privada, aos agentes privados, uma série de atividades. E o direito da regulação é relativamente novo. O Egon Bockmann, ele coloca em seu livro que o direito da regulação é um direito relativamente novo, porque antes o Estado estava preocupado com a prestação do serviço, com o exercício de um poder de polícia, quer dizer, controlar as atividades, fiscalizar as atividades, mas ele não tinha uma atuação tão contundente no ânimo de regular, com o objetivo de regular essas atividades. E aí a regulação se tornou um instrumento de promoção do bem-estar social. Quer dizer, o Estado diminuiu seu tamanho na década de 90, mas ele teve que garantir que essa ocupação do mercado pelos entes privados ele passasse a garantir o bem-estar social, de forma que as empresas elas não se tornassem tão abusivas ou elas não quisessem tanto interesse próprio de forma a prejudicar a população. Então, o Estado vai ter que regular a economia, regular a atuação do agente privado. Então, regulação a gente teria como conceito, um conceito principal, porque a gente vai ver que algumas escolas têm conceitos diferentes, têm ideias diferentes sobre regulação, que é a intervenção direta ou indireta do Estado nas decisões dos agentes econômicos. A decisão direta ou indireta, nós vamos ver que existem os instrumentos de intervenção do Estado na economia. Nas decisões dos agentes econômicos, né? Quem são os agentes econômicos? As famílias, as firmas, as empresas.
por meio do uso do seu poder coercitivo, que é a autoridade governamental, com vistas a responder ou corrigir falhas de mercado. Nós vamos ver o que são as falhas de mercado nessa aula. Nós vamos compreender como é que elas podem interferir na concorrência perfeita, que é o inicial do mercado pensado lá por Adam Smith, que também vamos falar. E o Estado age para garantir o bem-estar social, quer dizer, o interesse público, o contrato social entre Estado e a população tem que ser honrado pelo Estado, e o Estado tem que garantir que aquela atividade que passou para a iniciativa privada, como nós falamos anteriormente, ela tem que ser prestada com um bom preço, um preço acessível, modicidade de tarifa, conforme está na lei de concessões, com uma qualidade, com uma boa qualidade, em quantidades acessíveis. Então, o Estado vai regular essa relação entre consumidores e prestadores de serviço, entre os agentes econômicos. Bem, continuando, nós fizemos essa pequena introdução só para nós entendermos um pouco qual é a nossa esfera de estudo, a abrangência do direito regulatório. Nós fizemos uma pequena introdução falando o que é a regulação, né, a regulação e os outros ramos da ciência. Nós falamos também um pouco sobre o conceito de regulação, que seria uma intervenção do Estado para garantir a eficiência econômica e o bem-estar social. E nós vamos passar propriamente dito para a teoria econômica da regulação, que, como eu já falei para os senhores e senhoras, é um ramo da economia que estuda a relação entre os agentes econômicos do mercado. Então, nós vamos aqui. O que seria a regulação econômica? É uma disciplina da economia que analisa como é que o sistema econômico opera, por meio de quantidades produzidas, ofertadas e demandadas pelas partes envolvidas. E entre os agentes econômicos que nós havíamos falado, entre empresas, consumidores, trabalhadores, fornecedores, e a interação desses atores. E nós temos aqui no final desse slide um ponto muito interessante. Bom funcionamento da economia e a promoção do bem-estar social. Nós temos aí duas questões, que o mercado funcione de forma eficiente, que seria o bom funcionamento da economia, e que assegure o bem-estar social, assegure a possibilidade das pessoas adquirirem os bens, de terem os serviços públicos. Então, o Estado é esse agente que vai garantir essas atividades. Bem, aí nós temos a evolução do pensamento econômico, a teoria normativa e a teoria positiva. Esses conceitos eles são muito explorados academicamente, caem em concurso e são muito importantes para a nossa compreensão da evolução de como o Estado intervém na economia. Bem, nós temos aquelas escolas do pensamento que nós estudamos na escola, no ensino médio, na faculdade, que seria o liberalismo econômico de Adam Smith, aquele liberalismo do laissez-faire, quer dizer, a empresa faz tudo que quiser, as firmas podem praticar o preço que quiserem, explorar os trabalhadores, e o mercado vai regular essas relações. O próprio mercado econômico, através do sistema de preços, iria regular essas atividades, né? Então, assim, não havia nenhuma intervenção do Estado, ou pouquíssima intervenção do Estado, e a própria economia ia estabelecendo as regras do jogo, quantas horas um trabalhador podia trabalhar, quanto era eficiente para a economia que esse trabalhador trabalhasse 10, 15 horas por dia, quais seriam as atividades que poderiam ser exploradas, não havia uma política pública muito clara, foi a época da Revolução Industrial, com o aumento da produção, então se privilegiava a eficiência econômica, a produtividade, em detrimento do bem-estar social. Nós vemos que houve uma retração do Estado nesse momento e em prol do interesse privado, né? E aí, na década de 30, nós vemos que com a crise de 30, que não era bem assim, que a produção econômica ela era necessária, mas o próprio sistema econômico não se mantinha sem uma intervenção do Estado. Então, John Maynard Keynes
Keynes, né, em economia, ele é precursor da escola keynesiana, que levou o nome dele, mas ele pensou o seguinte, que o Estado ele tem sim que intervir na economia para garantir que o Estado não funcione, que a economia não funcione com falhas, que a economia precisava de um impulso do Estado para a produção. Então, ele estabeleceu o multiplicador keynesiano, que é uma fórmula, né, um indicador, que ele estabelece o seguinte, que o Estado, investindo $1 na economia, ele tem $3 de produção de riqueza. Por quê? Porque cada vez que eu faço uma obra pública, que o Estado investe, dando emprego às pessoas, aquelas pessoas elas vão aumentar a sua renda e, com isso, elas vão consumindo mais. E esse multiplicador keynesiano vai estimular a economia de uma forma em que as empresas também vão ganhar mais, por isso foi a multiplicação dos recursos americanos, foi assim que os Estados Unidos saíram da grande recessão de 1930, com essa política de intervenção estatal, fazendo com que o Estado ele multiplicasse a renda da população e, com isso, melhorasse a situação das firmas. Nós precisamos compreender isso para pensarmos que só o mercado não era suficiente. Precisou haver uma intervenção para que os Estados Unidos e, consequentemente, o mundo, né, por via reflexa, saísse dessa crise. Então, nós temos a primeira teoria, que é a teoria normativa, fundada em Keynes, né, que fala que o Estado tem sim que intervir na economia para buscar a equidade social, a transparência, a responsabilidade, quer dizer, tem que se buscar a eficiência econômica, de um lado, o Estado também não pode abandonar a atividade produtiva, sob o risco de ter outra crise na economia. Então, ele tem que estimular a economia de um lado, mas garantir o bem-estar social do outro. Então, o Estado seria esse agente benevolente, garantidor de direitos, garantidor do bem-estar social, do interesse público, para poder funcionar como um elo entre as firmas e as famílias. Né? Então, a teoria, a gente falou aqui da eficiência econômica, que a gente vai falar um pouco mais à frente, logo no próximo slide, sobre o ótimo de Pareto, o que seria o ótimo de Pareto, e a gente vai falar um pouco sobre equidade social e falhas de mercado, como a gente está falando aqui no meio desse slide. Então, o Estado ele tem que garantir políticas públicas que estimulem a atividade produtiva e estimulem o interesse público. E o que seria o ótimo de Pareto? O ótimo de Pareto é um conceito muito explorado na doutrina, que é muito explorado em concursos públicos. E o que é? Ocorre quando os recursos da economia são alocados de maneira mais eficiente, quer dizer, dentro daquelas condições que eu tenho de produção, eu estou utilizando todos os meus recursos. E se uma pessoa quiser obter mais recursos, ela vai prejudicar a outra. Quer dizer, não há como melhorar a situação de uma pessoa, de um agente econômico, sem piorar a situação de outra. Então, nós podemos falar, por exemplo, no funcionamento de um hospital. Ele está no ótimo de Pareto quando os médicos estão atendendo a uma quantidade de pacientes que se torna aceitável, como, por exemplo, os pacientes estão esperando 5 minutos para serem atendidos. E aí existe uma evasão dos médicos, e aí os pacientes passam a esperar 2, 3 horas. Então, o sistema está funcionando além do ótimo de Pareto, além da sua eficiência econômica. Ou então, quando, por exemplo, um professor está dando uma aula e só para uma turma de 40 alunos e tem 10 alunos inscritos. O sistema não está eficiente. Não existe uma correspondência entre maximização da eficiência e a possibilidade de atendimento. E aí, a gente tem como exemplos assentamentos de família em terrenos, em que o terreno tem uma limitação para tantas famílias em cada terreno, sem o que seria impossível a convivência.
funcionamento de hospitais, escolas. Então, o ótimo de Pareto é muito fácil de ser entendido. É aquela situação no mercado em que que os fatores de produção são utilizados da melhor forma possível. Tá? E aí a gente falou da teoria normativa, que é aquela teoria que falava que o Estado deveria intervir na economia para garantir a eficiência econômica e o interesse público o interesse da população, o interesse da coletividade. Só que houve uma nova teoria chamada teoria positiva, ou abordagem positiva, que também podemos falar, fundada com George Stigler, em 71, que estabelece a teoria regulatória, que ela fala assim, olha só, o Estado não é esse ente benevolente esse ente benevolente que busca só o interesse público. Os agentes públicos e burocratas, ele também têm interesses privados. Então, muitas das vezes, esses agentes públicos e burocratas, a burocracia da administração pública, ela está agindo capturada, ela está agindo por interesse do setor regulado. Quando, por exemplo, um setor de energia elétrica, o conselheiro, o gerente da agência reguladora, é uma pessoa que veio do setor privado e vai voltar para lá. Então, será que ele está sendo imparcial em suas decisões, em suas deliberações? Então, a gente tem a teoria das portas circulatórias, que deve haver um tempo entre uma pessoa vir do setor privado e voltar para o setor privado, e a gente tem essa crítica da teoria ou abordagem positiva de que o Estado não é esse ente benevolente, ele também vai atuar com interesse privado, com interesses próprios dos componentes da administração. Essa teoria veio da Escola de Chicago, chamada Public Choice, e também, a partir dessa teoria, se criou a teoria da captura. O que seria a teoria da captura ou captura regulatória? Antes de nós falarmos sobre a captura regulatória, nós vamos falar quais são as características fundamentais, por que se pensa nesse novo mecanismo de agência reguladora. Fiquem tranquilos que nós vamos falar um pouco disso mais à frente. Quando nós falarmos de agência reguladoras, nós vamos falar sobre as características dessas agências, na aula 2. Nessa primeira aula, eu só trouxe essas características para os senhores e as senhoras compreenderem que nem sempre essas características são observadas e, com isso, pode-se gerar alguma captura regulatória. Uma agência reguladora tem que ser, primeiramente, independente. Ela não pode estar atuando por interesses políticos ou do setor regulado. Então, como se uma agência tivesse de transportes, uma agência de regulação em transporte, estivesse atuando em prol de uma concessionária de serviços de transporte, uma exploração aérea, por exemplo. Então, assim, ela está dando um aumento de tarifa superior, por exemplo, ao estabelecido no contrato de concessão. Então, a captura ocorre quando a agência ela atua em prol do setor regulado ou de interesses políticos. Então, a gente está contrariando essa característica da independência. Tá? A agência tem que ter autonomia, né? Tem que ter recursos financeiros, materiais, humanos, de forma que ela possa funcionar com plenas condições, senão ela vai ter precariedade, e a precariedade também vai gerar captura, porque ela não tem gente para fiscalizar, ela não tem recursos para pagar seus funcionários, as pessoas não vão estar envolvidas numa boa fiscalização, e a expertise, né? São as 3 características das agências reguladoras, que é saber do que você está regulando. Uma pessoa sem conhecimento no Sistema Nacional de Águas, de bacias, e preço, e distribuição, e saneamento, não pode estar numa Agência Nacional de Águas, por exemplo. Então, a gente tem aí uma lei de 2019, que é a Lei das Agências Reguladoras, nós chamamos no mercado da Lei das Agências Reguladoras, que estabelece uma série de condições para garantir que o regulador não seja capturado.
Então, ele estabelece mecanismos de independência, mecanismos de autonomia, mecanismos de expertise, e eu recomendo fortemente aos senhores que leiam a Lei 13.848 de 2019, que fala quais são as premissas para ser um agente regulador, para compor um conselho de administração, um conselho diretor de uma agência reguladora, por exemplo. Então, você tem que ter expertise, autonomia. Então, uma premissa dessa teoria da captura é que os grupos de interesse, o mercado regulado, a empresa concessionária, por exemplo, ela tem muito mais condições de manipular, de capturar a agência reguladora que os consumidores, que eles são difusos. Eles têm muito pouco mobilidade para poder interferir na regulação. Por isso que tem os mecanismos de controle social, que nós vamos falar também nas agências reguladoras, que seria uma forma de garantir que não houvesse a captura regulatória. A captura regulatória das agências reguladoras pelos setores regulados, economistas vão chamar benefícios concentrados e benefícios difusos. Então, quer dizer, as empresas que exploram o mercado, elas têm benefícios concentrados. Uma pessoa só vai ter um benefício, ou uma pessoa jurídica vai ter um benefício. Enquanto o benefício difuso de um consumidor, que vai ter a tarifa talvez aumentada em 2 centavos, 5 centavos ou 10, para ele não vai fazer diferença. Então, por isso é que se gera um desinteresse do consumidor na regulação e, por consequência, uma maior facilidade na captura do agente do agente regulador pelo setor regulado. E, para completar, que a captura é uma forma de corrupção política, né? A gente vê aí nos jornais, diariamente, a captura de agentes reguladores, nomeação de agentes reguladores que não poderiam, que têm interesses no mercado. Então, agora nós vamos falar por que o Estado intervém na economia. Nós vimos a teoria normativa, a teoria positiva, e nós vamos falar da intervenção. Por que o Estado intervém? Antes de o Estado intervir, a gente vai ter que entender o que é o mercado, porque o mercado, lá pensado por Adam Smith, lá em 1800 e no final do século XIX, ele entendia que o mercado se regularia porque estaria em concorrência perfeita. Ele criou algumas premissas e que se viu depois com Keynes que essas premissas não se concretizaram. Então, quais as condições? Que o Estado tem que garantir direitos de propriedade bem definidos. O Estado tem que garantir àquela pessoa que está explorando a atividade econômica que ele tenha um contrato válido, que ele possa ter propriedade dos bens de produção, que não corra riscos no seu sistema produtivo, de forma que tem que garantir um sistema judicial para a composição de leads no mercado. Então, ele tem que ter um direito de propriedade, tem que ter leis. Quando há uma regulação no setor de saneamento, o Estado tem que estabelecer as regras do jogo. Como é que aquelas empresas que muitas vezes vêm do exterior vão atuar no mercado brasileiro? Então, os direitos de propriedade têm que ser bem definidos para que haja concorrência perfeita. O segundo seriam agentes racionais, quer dizer, o consumidor, aquele que recebe o serviço tem que ter uma informação suficiente para poder estar em igualdade com o prestador de serviço. Senão, o prestador de serviço, por exemplo, de produção de um remédio, pode incluir ali um componente químico que o consumidor não saiba que vai prejudicar a sua saúde. Mas, por teoria, na concorrência perfeita, ideal, que a gente já sabe que é utópica, porque a gente sabe que existem as falhas de mercado, que é o contrário do mercado em concorrência perfeita, o consumidor não tem essa racionalidade, ele tem o que a gente chama de assimetria de informações. Ele tem informações que são muito menores do que aquele que produz o bem, aquele que presta o serviço. E por isso que o mercado aqui a gente fala de concorrência perfeita. E também a concorrência perfeita tem que ter tantos produtores e tantos consumidores que a saída de não interfira no preço, nas relações econômicas.
vários produtores independentes com produtos homogêneos e sem barreira de entrada. Nós vamos falar sobre cada componente desse. Mas a ideia básica é que um produtor não possa sozinho, ou um grupo de produtores, não possa manipular o preço ou as condições de comercialização dos seus produtos e serviços. Então, se a gente tem tantos agentes no mercado produzindo aqueles bens ou prestando aqueles serviços, a saída de um ou a entrada de um não afetaria em nada. Então, a gente tem essas três condições, quer dizer, o direito de propriedade bem definido, agentes racionais e concorrência perfeita, como condições de um mercado em concorrência perfeita. E aí a gente vai ver que o descumprimento de cada item, de um ou mais desses itens, pode gerar o que nós chamamos de falha regulatória, falha de mercado, desculpe. Falha de mercado é quando o mercado não está em concorrência perfeita, e aí aquela falha vai gerar algum problema para os consumidores, ou para as empresas, ou para a coletividade, como nós vamos ver. Então, esse é o final do primeiro bloco. Vamos voltar no segundo bloco daqui a pouco.